Olá, meus irmãos, todos bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da De Gravataí, nossa igreja, nossa família, bem-vindos com o pastor Paulo Pereira, no nosso rumo à leitura de toda a Bíblia. E nesse dia, estamos no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, como eu disse, Kohelet em hebraico, e ele está, o sábio Salomão, trazendo as suas palavras de inspiração dentro da prática da vida, do dia a dia. Interessante, nos capítulos 4 e 6, estamos lendo sobre eventualidades da vida que assim o eram naqueles tempos, imagine, 3.000 anos atrás praticamente, e nas mesmas plataformas das coisas de hoje, das relações, da realidade, do ser humano. E aqui ele vai observando. Tem expressões que se repetem, como ele diz, é como correr atrás do vento. Coisas que ele entendeu parece não valer a pena, ter o coração, ter todo um esforço e um desgaste em cima de coisas que não vão nos trazer os resultados. Então ele está dizendo que ele viu assim, os oprimidos, aqueles que estão debaixo de poderosos, vidas indefesas e estão sofrendo. E ele diz, olha, os mortos são mais felizes, ou eu vou até mais longe, mais feliz ainda é quem não nasceu. Que coisa, Mas aqui ele vai se referindo também a certas colocações que nós, como seres humanos, entendemos ser importantes. Por exemplo, compartilhar a vida. É isso que ele fala nesses versículos do capítulo 4, versículos 7, Olha, o homem que vive sozinho, trabalha, enriquece e não tem filhos, não tem esposa, não tem ninguém. Ele diz, para quem vai ficar tudo que vai ser construído? Não tem graça, a vida só tem graça quando ela é compartilhada, ela tem propósitos de geracional, de levar adiante as coisas boas que se constroem. Ele diz, é inútil, não faz sentido, é tudo angustiante essa questão. Mas agora ele diz, é melhor em serem dois do que um. Aí ele disse, um cair, o outro levanta, os dois se aquecem melhor, os dois resistem, uma batalha, uma luta. E ainda melhor é os três, Ele diz, se houver três, ainda é melhor, porque uma trança com 3 fios não arrebenta tão rápido. A gente sabe que aqui estamos nos referindo a alianças, Pode ser entre pessoas, mas nós atribuímos uma aliança divina, especialmente quando se refere ao casal, à família, Ter a presença de Deus ali fortalece, todos os propósitos. Que coisa linda! Bem, tem outras práticas da vida religiosa, da nossa comunhão, intimidade com Deus, as promessas, ter cuidado, não se precipitar no nosso relacionamento com Deus. Deus, ele é juiz de tudo, conhece tudo, e a gente precisa ter muito cuidado e temor a Deus. Sobre o dinheiro, aqui também as mesmas coisas do passado, aquela pessoa apegada, avarenta, ama o dinheiro, isso também vai virar só em angústia, e prejuízos, até mesmo aqueles que querem afoitamente investir em situações inseguras, investimentos arriscados. Quantas pessoas também perdem fortunas, e não conseguem se contentar. Desculpa. Então, ele está considerando as coisas debaixo do sol, e uma outra grande tragédia realmente, que é aqueles a quem Deus concede riqueza, honra, tudo que desejam, mas eles não
ter oportunidade de usufruir disso, entendeu? Ter todas essas condições e não poder fazer uso. Isso é muito triste, né? Se isso pudesse ser considerado algo que faria bem a outras pessoas, né? É uma verdadeira desgraça, diz o pregador. Mas Paulo agora, estamos em 2 Coríntios 6, 14 até 7, capítulo 7, essa carta Paulo está abrindo o coração à igreja de Corinto sobre si, né? E ele teve assim, muito sofrimento também na Macedônia. Ele se refere, né, aos desprezos, ele se refere às batalhas externas, internas, né? Mas ele disse, foi nesse momento que eu fui muito encorajado, né? Nos trouxe muita alegria quando recebemos Tito, que veio aí de vocês, né? E ele começou a compartilhar o encorajamento que recebeu dos irmãos de Corinto e também, né, o desejo da igreja de Corinto ver Paulo, né, e reencontrar Paulo. E o que ele disse, a dedicação dos coríntios em relação a Paulo. Isso deixou Paulo muito feliz. Era um ser humano, era um pastor, era um missionário, ele abriu mão muitas coisas, né? Sofreu muitas coisas, mas coisa linda é ter aquele consolo, né, de quem valorizou o apostolado, o trabalho que ele realizou. Os Salmos, Salmo 47, né, ele se refere então a esta atitude do povo de Deus, né, de adorar, louvar, engrandecer ao Senhor, e diz, batam palmas todos os povos. Agora o povo de Deus, ele diz assim, celebre a Deus em voz alta. Isso aqui tem muito a ver com o glória a Deus, com o louvor ao Senhor, com mesmo expressões, né, com a voz, né? Não é errado bater palmas, né? Mas a voz, ela é diferente. Ela vem da alma, ela vem do coração e ela toca o trono da graça de Deus. Pois o Senhor Altíssimo é temível. Provérbios 22:16, né? Mais uma vez, o próprio Salomão está dizendo, quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. São ações motivadas por um interesse, né? E Deus, ele olha pelo pobre, olha pelos órfãos, pelas viúvas, pelos desfavorecidos, não é? Que ele deseja que todo ser humano seja atendido nas suas necessidades. Que Deus nos abençoe.